Para você que participou da reunião formativa de ontem, vai aqui um bônus muito especial. E para quem não pôde participar, fica aí um gostinho do que aconteceu ontem, tá bom? Eu vou falar sobre a tríade muito perigosa que acontece aos montes nas famílias, que é a tríade da Vossa Majestade a Mãe, a Vossa Majestade a Criança e o Pai ausente, e que gera consequências muito danosas para o desenvolvimento infantil e que podem ser expressados pela criança com muita introspecção, extrema dependência ou ainda extrema agressividade infantil. É verdade, extrema agressividade infantil pode ter a ver com essa tríade. Eu vou contar como essa história acontece. Tudo começa com o nascimento do bebê. Quando ele nasce, ele não se percebe como um ser à parte da sua mãe, ele é a própria mãe. Mãe e bebê forma aí uma dupla, o que se chama dupla mãe-bebê. E aí, essa mãe se dispõe a atender todas as demandas que o bebê apresenta, tanto do ponto de vista emocional, sensorial, físico, nutricional, e assim precisa ser mesmo, né? E esse bebê é colocado no centro das relações. A mãe também se instaura como a Vossa Majestade a Mãe, porque afinal parece que é só ela que pode atender todas essas demandas. Será que é só a mãe mesmo que pode atender as necessidades da criança, as demandas? Não sei, é uma questão aí para a gente pensar também um pouquinho mais. Mas dando continuidade aí a esse processo do desenvolvimento, a criança, quando chega lá em torno dos seus 8, 9 meses, ela já vai tendo condições de se perceber como sendo separada da sua mãe. É verdade, ela tem condições, mas não basta que ela tenha condições de se perceber como tal se o ambiente familiar não criar condições favoráveis para que esse desenvolvimento aconteça. É muito importante que essa criança possa conviver com mais pessoas para além da sua própria mãe. É aí que entra a figura paterna como essencial para essa percepção da criança como um indivíduo. Não que a figura paterna não tenha sido importante antes, vale lembrar, mas realmente nesse momento é muito importante que o pai esteja presente para apresentar o mundo para essa criança e para se colocar gentil, muito gentilmente nessa relação entre a mãe e o bebê, mas também de maneira firme, convocando essa mulher de volta para a relação. Bom, Natúcia, você está falando de um casal que é casado, mas e quando a mulher, por exemplo, fica viúva? Ou ainda, quando a mãe precisa cuidar sozinha do seu filho porque o ex-parceiro não assume a responsabilidade paterna. O que acontece então? Bem, nesse caso, outra figura precisa desempenhar essa função de se colocar entre a mãe e o bebê, mas precisa ser uma figura afetiva. Vale aqui uma ressalva que a figura da babá, da enfermeira, ela não substitui a figura paterna quando essa figura existe, tá? Porque muitas vezes o pai se torna ausente, mas coloca-se ali no lugar a babá e a enfermeira para oferecer suporte para a mãe. Muito bom que assim seja, mas não vai substituir a necessidade dessa figura paterna, ok? Então, o pai vai se colocando e ele vai, então, exercendo uma função que vai criar condições para que essa criança vá se percebendo como um indivíduo e que, pouco a pouco, essa criança passa a ver o mundo com os próprios olhos. E é muito saudável quando isso acontece. No entanto, é muito comum parecer que é muito confortável essa tríade de Vossa Majestade a Criança, Vossa Majestade a Mãe e Pai ausente, porque afinal a mãe fica no poder afetivo, tudo depende dela, ela fica centralizando todas as demandas afetivas. O pai fica no poder econômico, no controle também da gestão da família e é o provedor, e também pode desfrutar da própria liberdade. E a criança parece que está bem para ela também, porque ela continua ali identificada com a própria mamãe, né, cercada de cuidados extremos e parece que está confortável. Mas no fundo, essa configuração é extremamente danosa e corrosiva para todas as pessoas da família. Para os adultos, pode parecer que é mais suportável a consequência, porque afinal o casamento vai falindo e muitas vezes até inconscientemente há esse desejo mesmo, né? Agora, para a criança, as consequências podem ser irreparáveis e podem fazer parte depois da identidade da criança, né? Então, se ela vai crescendo
tendo a percepção de que ela está no centro do universo, ela pode desenvolver aquilo que eu disse no começo, né? Uma relação de isolamento com o mundo, introspecção excessiva, dependência excessiva da mãe, que depois se transfere para outras figuras, né? Ela faz uma transição dessa dependência, por exemplo, para um namorado num futuro, para o marido, para um amigo, né? Então, é uma pessoa que se torna um adulto dependente, extremamente dependente. Pode ter a ver com essa tríade. E a questão que mais choca a gente é quando se apresenta uma extrema agressividade, que pode ir se tornando uma atitude violenta em relação a si próprio, em relação à vida e ao mundo. E essa consolidação desse ser extremamente agressivo muitas vezes se dá pela revolta que a pessoa sente por ela ter sido mantida no centro do mundo e à parte do mundo, porque ela de fato não é o centro do universo e ali causa-se uma imensa revolta e ela expressa agressivamente, né? Então a gente precisa criar condições para que as nossas crianças se desenvolvam como indivíduos, para que elas possam desfrutar do direito que elas têm de ser pessoas inteiras. Tá? Então a gente precisa fazer a nossa parte enquanto pais de criar essas condições. Vamos juntos? A gente precisa espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Conta comigo, viu?